Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia. Ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Apenas R$ 19,90 por mês, sendo que o primeiro mês é grátis, para que você experimente essa nova proposta. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica com um tema fantástico, né? Um tema que nunca abordamos aqui no nosso programa, em 2 anos de programa, nunca tivemos oportunidade de abordar e chegou o dia, que é falar dos sonhos paranormais. Olha que tema interessante. Para dar conta desse tema aí tão palpitante, nós convidamos o professor Reginaldo Hiraoka, que é parapsicólogo e professor da pós-graduação em Estudos da Consciência com ênfase em parapsicologia, da Faculdade Espírita aqui em Curitiba. Trata-se de um profissional muito renomado aqui no Paraná, que vem aí nos esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, Jean. É sempre uma honra, né? Reginaldo, como é que a parapsicologia encara os sonhos, a atividade onírica do ser humano? Em primeiro lugar, como é que ela enxerga isso? Então, na parapsicologia, né, os estudos em torno da área, ele tange, por exemplo, as comunicações entre 2 pessoas à distância, que nós chamamos de telepatia, ou então fenômenos da mente captar algum fenômeno, algum evento que possa vir a acontecer no futuro, que nós chamamos de precognição. E também fatos, né, que estejam ocorrendo simultaneamente, onde que a mente se desloca no espaço, né, e vai até esse local. Nós chamamos disso de clarividência, né? E tem também experiências mediúnicas, experiências de lembranças de vidas passadas, experiência fora do corpo, né? Uma série de experiências. E uma das experiências paranormais, eles ocorrem com bastante frequência nos sonhos. Nós temos essa realidade em qual nós estamos, né, que é chamado de vigília, né, onde supostamente estaríamos mais conscientes. Quando dormimos, entramos no que a gente chama de estado alterado de consciência. Nesse estado do sono acontece os sonhos, né? Os sonhos ele tem uma característica fisiológica, né? O sono tem uma questão fisiológica, né, de restabelecer o equilíbrio do corpo, enquanto que os sonhos ele tem uma função também no sentido de uma homeostase psíquica, né, em termos mais psicológicos também. Mas em termos paranormais nós encontramos várias pessoas que sonham com circunstâncias do dia a dia, tal como andar na rua e encontra uma pessoa que há muito tempo não vê no sonho, né? E conversa, troca algumas informações e depois acorda. Daí a pessoa pensa, puxa, né? Sonhei com essa pessoa, mas nunca mais encontrei essa pessoa. Enfim, acorda, toma seu café, vai fazer suas coisas e eis que quando a pessoa sai e vai nesse estado de vigília andar na rua, vai até um supermercado e encontra exatamente a mesma pessoa com qual ela sonhou. Nós definimos esse tipo de experiência como um sonho um sonho premonitório ou sonho pré-cognitivo. Ou seja, ela captou em sonho algo que iria acontecer com ela ainda no tempo futuro. Então, pode acontecer então esse tipo de fenômeno. Existem casos também em que pessoas distantes, né, por exemplo, aqui no Japão, então aqui no Nordeste, né, pessoas distantes fisicamente, em que na mesma noite, mais ou menos no mesmo horário, elas sonham com o mesmo conteúdo. Ah, tem isso? Tem isso também, né? Tipo, vamos supor que eu tenha um amigo que esteja, sei lá,
no interior de São Paulo. E aí, e que há tempo que eu não converso com ele, né? E aí ele fala que sonhou comigo, né? Digamos que a gente estaria pescando, por exemplo, né? E aí, no mesmo dia, quer dizer, na mesma noite, né, eu também sonho com a mesma experiência de a gente estar pescando. E eu descrevo o local semelhante ao que ele vivenciou também. Nós caracterizamos esse tipo de experiência como um sonho telepático, né, um sonho em que as duas mentes, ao dormir, é como se elas trocassem a mesma experiência. Interessante. Então isso são experiências de telepatia em sonhos. Existem sonhos também que nós consideramos paranormais, em que a pessoa recebe uma mensagem de uma pessoa falecida, né, dando, por exemplo, uma notícia, vamos supor, né? Meu pai é falecido e supostamente ao eu dormir, né, eu sonho com ele e ele vem e me diz uma informação. Você vai ser tio novamente. Né? E aí tá, eu acordo, né, falei assim, puxa, né, sonhei com meu pai já é falecido e tudo mais, tal. Mas como assim tio novamente, né, minha irmã não quer ter mais filhos e enfim, né, tipo, não teria como ser tio novamente e tal. Aí, uma semana depois, vamos supor, né, a minha irmã liga dizendo que está grávida. Olha só. Entende? Então, supostamente seria um sonho mediúnico, né? Por quê? Porque a ideia é que uma pessoa falecida me trouxe uma informação que eu não teria como saber. Por questões empíricas, ou seja, a questão tipo assim dos sentidos, né? Alguém me dando alguma pista que nem minha irmã mesmo saberia, e nem por questões racionais também. Olha que interessante. Me diga uma coisa, Reginaldo, é possível que existam também nesse rol de sonhos paranormais sonhos de cura, em que a pessoa acaba resolvendo uma questão dela através do sonho? Sim, aí nós temos questões mais psicológicas, né? Em torno do sonho, onde a pessoa tem um problema a ser resolvido e através do sonho, digamos assim, ela elabora alguma coisa e aquilo relaxa, porque quando uma pessoa tem uma questão, um núcleo ali que está tensionando e faz com que ela talvez adoeça, gere questões psicossomáticas, quer dizer, tem um núcleo de coisas que ela não consegue resolver. Suponhamos que ela sonhe e que resolve de forma onírica aquela questão, né? E isso gera uma cura para ela, né? Aí nós estamos dentro dos sonhos comuns, não necessariamente comuns, não é parapsicológico, não necessariamente paranormal, né? E o índice de pessoas que têm sonhos paranormais, tem isso computado? E já emendo na mesma pergunta, qualquer um pode ter um sonho paranormal ou é preciso se preparar para tê-los? Não necessariamente, por exemplo, de sonhos. Nós temos uma pesquisa aqui no Brasil feita na Universidade de São Paulo, indicando a prevalência de 82% mais ou menos da população brasileira foi identificado como pelo menos tendo um tipo de experiência paranormal na vida. Né? Em contrapartida, tipo alguns outros países, tal como os Estados Unidos, a prevalência é cerca de 50%. Então a gente tem um índice maior. Nosso perfil enquanto seres humanos, enquanto cultura e quanto abertura com essas experiências é maior que outros países. Né? Em relação, então isso no sentido geral, né? Em relação à pré-cognição, nós temos na pré-cognição em sonhos, né? Pode acontecer pré-cognição em vigília, mas em sonhos, né, existe uma prevalência de 65% a 70% das experiências de pré-cognição é esperado que aconteça mais em sonhos. Olha só. Né? Então, se você, no sentido de você captar fatos que vão acontecer no futuro, pode acontecer em vigília e pode acontecer em sonho. Né? Então, o sonho ganha nesse sentido, né, em relação à vigília.
Né? Por quê? Porque quando estamos dormindo, existe um alargamento da nossa consciência e aí isso tira os filtros da racionalidade. Interessante isso. Né? Então, quanto aos estudos que temos em laboratório, a gente percebe que quanto mais racionalidade, menos fenômenos. É como se a racionalidade bloqueasse, ele fizesse uma rede mais fina de uma realidade. Quando dormimos ou estamos em estados alterados de consciência, é como se essa rede de percepção se alargasse. E aí é possível captar outros tipos de experiências, outros tipos de realidades também. Existe alguma forma, Reginaldo, de se provocar o sonho parapsicológico, o sonho paranormal, ou se preparar para ter alguma experiência? Existem alguns perfis, né, que a gente chama de perfil de predisposição. Por exemplo, uma pessoa que trabalha mais com lógica, trabalha mais com matemática, mais com a parte racional, ela poderia ter um perfil menor do que uma pessoa que trabalha com artes. Então, o perfil de pessoas que trabalham mais com técnicas corporais, danças, criatividades, ela geralmente tem um perfil com maior probabilidade de ter esses fenômenos. Então a ideia é, tipo, se eu desenvolver um pouco mais de questões corporais, meu corpo e minha mente, ele pode se preparar melhor para ter esse fenômeno. Outra questão é você ter alguma prática meditativa ou uma prática que gere um estado alterado de consciência, seja uma meditação, seja uma oração, seja uma prática, né, digamos assim, que faça com que a mente se desligue um pouco. E essa prática facilita também a incidência facilita, não determina, né? Então ele é um facilitador disso. Acreditar que os fenômenos paranormais, é possível, também ajuda a ter essa abertura. Não é que as pessoas, por exemplo, que não acreditam, não possam ter fenômenos, né? Mas o que acontece é uma negação também quando acontece os fenômenos. Que bacana. Tem um tipo de sonho, Reginaldo, que muitas pessoas têm, eu não sei se encaixaria no perfil de sonhos paranormais, que é a possibilidade da pessoa, durante o sonho, se lembrar que está sonhando e passar a determinar o enredo do sonho. Isso chama-se sonhos lúcidos, né? Os sonhos lúcidos, que inicialmente pesquisado pelo Stephen LaBerge, ele tem um livro chamado Sonhos Lúcidos. A característica do sonho lúcido é que você sabe que você, enquanto está dormindo, sabe que está sonhando. E nesse sonho você pode ser capaz de modificar a realidade. Você pode ir para onde você quiser, você pode, por exemplo, numa sala como essa, você pode pintar de forma diferente, mudar a paisagem, trocar as roupas, né? Enfim, você tem uma liberdade de você compor essa estrutura. Semelhante, de forma, claro, o filme é exagerado, mas de forma semelhante à Origem, né, com Leonardo DiCaprio, né, ele mostra isso, né, quando a arquiteta começa a modificar a paisagem de um determinado sonho. Então isso ali é atribuído à chamada a liberdade que a pessoa tem em sonhos lúcidos. Então você pode modificar, mas os sonhos lúcidos, embora para a psicologia estude essa área, ele ainda não tem nada de paranormal, porque o sonho todo acontece dentro da própria pessoa, não tem uma realidade externa a ela. Entendi. Nós estudamos, né, porque realmente é uma experiência bem diferente, né, estudamos isso, né, mas ele não, em si não é um sonho paranormal, né, no sentido que liga algo que é subjetivo com algo que é objetivo, ou da realidade interna com a realidade externa. Outra questão muito perguntada é se toda vez que nós estamos dormindo, nós necessariamente fazemos uma projeção psíquica inconsciente, saímos do corpo ou não necessariamente? A experiência fora do corpo, né? Então, primeiro, ela é caracterizada por uma experiência em que a pessoa, enquanto está dormindo, pode acontecer de forma mais rara enquanto a pessoa está, digamos, acordada, né? Mas geralmente enquanto está dormindo, a pessoa tem uma sensação que ela está
às vezes, né, crescendo, como se estivesse inflando, né? Outra sensação é que ela está flutuando sobre o corpo, ela tem uma sensação que está subindo, e algumas pessoas se veem no teto, né? Elas se veem olhando o próprio teto, e outra experiência é que ela vira e olha o próprio corpo, né? Essa, para a nossa área, né, para a psicologia, não seria um sonho, né? Seria uma experiência fora do corpo, né? Também chamado de viagem astral, projeção da consciência, né? Tem vários nomes, né? O termo técnico que nós utilizamos de forma internacional é chamado de experiência fora do corpo, onde que a consciência, ou seja, esse núcleo ao qual a gente sabe quem é, a consciência ela está deslocada num outro ponto diferente que a do corpo. Né? E a pessoa, por exemplo, quando ela tem essa experiência, ela também pode ter mobilidade, ela pode ter liberdade de sair de onde ela está e ir para um outro local. A diferença entre essa experiência e, por exemplo, o sonho lúcido é que, por exemplo, no sonho lúcido você tem uma experiência dentro de si, enquanto que a experiência fora do corpo, você entra nessa realidade aqui, você está observando essa parede, você está observando essa luz, essa caneca. Então está nessa realidade. Então por isso que pode ser inclusive compartilhado. Uma pessoa que sai do corpo e diz que foi para um determinado local, ela pode, que nunca foi, ela pode descrever esse local e depois outras pessoas podem checar se o local é compatível realmente com aquilo. Muito interessante. Então tem uma diferença dentro dessa questão. Mas várias pessoas relatam, mas respondendo a sua questão ali, não necessariamente toda vez que a gente dorme, nós saímos do corpo. Nós temos evidências em laboratório que toda vez que a gente dorme, nós sonhamos. Né? Mas isso não quer dizer ainda, ou a gente não tem estudo suficiente para dizer que toda vez que a gente dorme, a gente sai do corpo. Entendo. Agora, dormir, sonhar e ter experiências fora do corpo, a atividade cerebral, eles são diferentes. Ah, são diferentes. São diferentes, né? Quando você está dormindo, você tem um núcleo de frequências ali cerebrais. Quando você está sonhando, é outro tipo. E quando a gente está em experiência fora do corpo, as frequências do cérebro, mesmo a pessoa estando dormindo, né? As frequências do cérebro é semelhante como se ela estivesse em vigília. Que interessante, isso já foi medido. Né? Já foi medido, sim. Né? Bacana. Inclusive, os estudos com eletroencefalograma, né, que utiliza-se hoje muito na medicina, foi inicialmente desenvolvido por parapsicólogos para fazer pesquisa de sonhos telepáticos. Olha, não sabia disso. Então, inicialmente foi desenvolvido para isso. Depois a medicina utilizou isso. Né? Que bacana. Reginaldo, como é que está a compreensão da psicologia convencional com relação aos sonhos paranormais? Já há uma maior aceitação? Ainda existe uma resistência? Isso não é a nossa área? Existe uma abertura, por exemplo, a APA, Associação Americana de Psicologia, ela tem já uma abertura sobre isso. Tanto é que foi lançado em 2012 a variedade das experiências anômalas. Né? É um livro sobre todos esses tipos de experiências paranormais, ou como a psicologia anomalística diz, são experiências anômalas, né? Em que você mostra, em termos estatísticos e tudo mais, que são experiências que acontecem dentro da natureza humana. Né? Tem várias coisas que ainda não são compreendidas, isso não quer dizer que a gente não possa estudá-lo. Mas se já publicado na Associação Americana de Psicologia, você mostra que existe uma abertura dentro disso. Né? Aqui no Conselho Regional de Psicologia tem um grupo interdisciplinar de estudos dessa natureza. Então eles estudam isso, fazem debates, fazem seminários, né, em torno disso. Então mostra que existe sim uma abertura. Mas baseado bastante em evidências empíricas, pesquisas, não apenas experiências especulativas. Né? Existem registros
pesquisas acadêmicas. A parapsicologia tem mais de 100 anos já, né? Sim, então isso mostra que a gente já tem uma cultura, nós temos cultura acadêmica, né, em torno do estudo sobre isso. Embora, claro, existem várias questões, né, abertas ainda, isso não impede que a gente possa continuar estudando. Uma pessoa que porventura esteja sendo, não vou chamar vítima, protagonista de sonhos que ela julga serem paranormais, ou talvez até perturbadores, ela pode procurar um parapsicólogo para uma orientação, para um encaminhamento, um direcionamento? Existe algum trabalho prático com relação? Isso. Na parapsicologia, nós temos os pesquisadores, né, a tradição mais clássica dos parapsicólogos diz respeito à pesquisa sobre esses fenômenos. Pesquisa de campo, né, quando existem questões de fantasmas, poltergeist e tudo mais, e pesquisa de laboratório, pesquisa de telepatia, clarividência, pesquisa também sobre estudos da reencarnação, enfim. Tradicionalmente, a parapsicologia é associada mais a essa parte de pesquisa, né? Mas, recentemente, existe uma procura e uma busca, e tem literatura já para isso, mostrando o trabalho de ajuda em parapsicologia, que é o trabalho que a gente chama de orientação e aconselhamento em parapsicologia. Então, é um trabalho bem específico para as pessoas que têm, por exemplo, um sonho pré-cognitivo, ou tem uma experiência de lembrança de vidas passadas, ou tem uma mediunidade que quer educar essa mediunidade, enfim. No caso dos sonhos pré-cognitivos, quando a pessoa sonha, e às vezes depois isso passa a acontecer, em especial os casos de morte, né, a pessoa sente às vezes até culpada, como se ela tivesse provocado aquilo ali, provocado a morte de alguém, né, enfim. Os casos exatamente que vêm para o consultório, né? No consultório, nós orientamos a pessoa sobre esses sonhos, de que forma eles se diferenciam dos sonhos comuns, porque senão a pessoa entra em desespero porque ela acha assim, toda vez que ela sonhar vai acontecer. Sonhei com morte, logo vai acontecer, exato. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Então é por isso que precisamos distinguir um pouco os sonhos comuns da pessoa dos sonhos paranormais, né? Isso exige, digamos assim, um trabalho bem específico da nossa área, que diz respeito à parte clínica, né? Que é essa parte de orientar as pessoas sobre as experiências paranormais que ela tem. Então a gente ajuda de forma educativa a ela saber administrar essa habilidade. A gente não trata isso porque não é uma doença, né? Nós educamos porque entendemos que é uma habilidade, é uma capacidade da natureza humana, né? Sem endeusar nem endemonizar. Por quê? Porque nós percebemos isso em várias culturas, em vários seres, inclusive alguns casos também dentro de outras espécies, né? Tal como cachorro, gato, pássaros, enfim, uma série de fenômenos. Isso nos dá uma dica que é uma habilidade natural, não é nem nada sobrenatural. Que bacana, fantástico isso. Um tipo de sonho que eu não te perguntei, Reginaldo. Há a possibilidade de a pessoa sonhar que é uma outra personalidade e muitas vezes isso está sendo uma lembrança kármica voltando, quer dizer, ela sonha com uma época que não é dela, ela num outro corpo, numa outra cultura. Existe essa possibilidade de ser uma lembrança kármica voltando? Não sei se tem algum estudo nesse sentido. Sim, existe a possibilidade, né, que são os chamados sonhos com lembranças de vidas passadas, né? Então, tipo, a pessoa pode ter sonhos com lembranças da sua adolescência, sonhos com lembranças da sua infância. Em alguns casos, esses sonhos ultrapassam essa barreira de uma história só biológica, né? E elas relatam que viveram em outras épocas, em outros locais, com outros nomes, com funções, né, com trabalhos específicos. E às vezes ela consegue, inclusive, detalhar um nome e do que morreu. E às vezes esses dados dessa experiência é possível depois checar, porque se ela encontra o local onde ela morreu, nome e tudo mais, isso é possível checar em registros de mortes. Então a pessoa que tem esse tipo de experiência, junto com, ou por investigação própria, ou junto com um parapsicólogo, ele pode desenvolver um protocolo de investigação
para verificar se realmente nesse local houve uma pessoa e de que forma que ela morreu. Você checando a certidão de óbito daquela pessoa, a certidão de nascimento, você tem o período em que ela viveu, o que ela fez. Você pode coletar informações às vezes na família, nos registros públicos, né, informações sobre isso. Se aquilo que ela sonhou, né, coincide, né, tem uma verossemelhança com aquilo que foi encontrado de dados, né, na investigação, você estabelece uma ligação, quer dizer, não é um sonho comum, seria um sonho de uma lembrança de uma vida passada. Mas tem uma questão mais complexa, que o fato da pessoa sonhar com uma vida passada de alguém não implica que é reencarnação dela. Ah, tá. Então, como a parapsicologia estuda, por exemplo, um fenômeno chamado retrocognição, que é um fenômeno em que a mente capta fatos que ocorreram no passado, né? Por exemplo, uma pessoa pode tocar um objeto e recordar toda a história daquele objeto. Ou então uma pessoa pode captar um fato que aconteceu na história da humanidade. Né? Sem o uso, claro, né, de Google, ou então claro. Né, os recursos aí, né? Mas que ela nunca tenha tido acesso àquilo ali e vem aquele conteúdo em sonho. E não necessariamente implica, o fato de ela ter captado, não necessariamente implica que é da vida passada dela. Tá, entendi. Entende? Ela pode ter tido acesso, é uma lembrança de uma vida passada, mas não necessariamente pode ser dela. Boa parte dos casos parece que coincide também, né? Como ela se identificando, né, uma série de coisas em relação à personalidade anterior. Né? Que bacana, e eu penso que nisso também o parapsicólogo em clínica pode coadjuvar um processo aí, né, de orientação para a pessoa que de repente está perplexa com isso e quer se aprofundar um pouco mais. Isso, daí à medida que a pessoa vem trazendo o sonho, nós orientamos, né, sobre ter um caderno, por exemplo, uma orientação geral para as pessoas, né, é ter sempre um caderno de sonhos, onde você anota a data, horário e a experiência que teve ali, e no final você coloca as suas impressões, o que você acha que aquele sonho quer lhe dizer. Né? À medida que você vai coletando esses vários sonhos, depois você vai vendo que ele tem um padrão ali. E se tem algum sonho, por exemplo, pré-cognitivo, quando você tiver o fato acontecendo no futuro, lá quando você estiver no local, você vai ter o registro, né, do seu sonho ali. Perfeito, olha, dicas preciosas. Olha, Reginaldo, gratidão aí por tanto conhecimento que você veio compartilhar. Quero enfatizar o teu trabalho clínico, né? Você atende em consultório? Sim, aqui em Curitiba? Eu atendo em consultório, né? Atendo as pessoas que têm sensibilidade aqui em Curitiba, né? E sempre convido as pessoas, né, a fazerem um processo de autoconhecimento. Que os fenômenos paranormais, eles indicam que existe alguma coisa espiritual, né, dentro da natureza humana. E os sonhos, telepatia, clarividência, pré-cognição, eles apontam todos nessa direção. Perfeito, olha, os dados do Reginaldo apareceram aí para você. Se você de repente teve alguma experiência, quer se aprofundar, ou convidar o Reginaldo para palestras, trocar conhecimento, espero que você entre em contato. Trata-se de um profissional super abalizado que veio nos preencher aí de mais conhecimento. Obrigado, Reginaldo, por ter Obrigado também, gratidão pela oportunidade. E a vocês todos que nos acompanharam, nosso abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso programa, acionar o sininho de notificação, dar o seu joinha, visite o nosso site, o realidadefantastica.com.br, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.